Como investir bem numa crise? Conheça 5 passos para escolher as melhores ações para você comprar agora. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? 2020 não tá sendo um ano nada fácil. Tivemos aí uma das maiores pandemias da história e as bolsas do mundo todo despencaram. Aqui mesmo no Brasil, a gente teve uma queda que chegou a mais ou menos 46% do pico desse ano. Quando a gente olha em dólares, isso fica ainda pior. Tivemos uma queda aí de cerca de 56%. A galera desesperou muito em março, mas as coisas já começaram a se acalmar e a gente percebe que aqui no Brasil o índice Bovespa, por exemplo, já chegou a se recuperar cerca de 30% aí do pior momento que a gente enfrentou lá em março. Pode parecer que a oportunidade já passou quando eu falo isso, porém, em dólares, que é o que mais importa, né, que é uma moeda mais forte, é melhor para a gente medir essa volatilidade, a bolsa ainda está andando de lado, a bolsa brasileira está andando de lado desde março. E eu tô falando isso porque sim, acredito que existem muitas oportunidades ainda aqui no Brasil. Porém, de nada adianta você ficar empolgado, querer sair comprando ações para pegar essa oportunidade se você não souber como escolher melhor essas empresas para esse momento. O mercado não tá nem aí pro que a gente acredita, então mesmo eu estando otimista, o momento é de cautela, a gente tem que tomar muito cuidado. Na minha opinião, não é hora de correr riscos excessivos. Sendo assim, eu preparei para vocês um checklist de 5 coisas que devemos observar ao comprar uma ação em momentos de crise. Perceba que isso não vai servir somente para essa crise aqui, mas sempre que houver uma situação como essa. E antes da gente começar tudo isso, me diz aqui embaixo quais as últimas empresas que você comprou ou que está observando. Eu vou responder um por um, comentando aí um pouquinho sobre a empresa, o que eu acho de cada uma delas. E se você gosta do meu conteúdo, lembra, claro, de deixar seu like aqui e se inscrever no canal. Então bora pro que interessa, sem enrolação por aqui. Dica número 1, observe o histórico daquela empresa. Você já ouviu falar do efeito Linde? Essa teoria diz que para coisas não perenes como as empresas, a quanto mais tempo ela existe, mais tempo tende a continuar existindo. O mesmo aqui se aplica quando a gente considera os lucros da empresa. A quanto mais tempo essa empresa está tendo lucros crescentes ou constantes, mais tempo ela tende a continuar tendo também. Por que eu digo isso? É interessante a gente olhar esse histórico e principalmente ver aquelas empresas que já estão no mercado há muito tempo e que passaram ilesas por outras crises, como por exemplo a crise de 2008. A gente sabe que as crises são bem diferentes, mas empresas que tendem a performar melhor em outras crises, que já passaram por mais crises, tendem a continuar performando bem mesmo com as próximas crises que virão. Como eu disse, esse é um momento de empresas sólidas. Sabe aquelas empresas mais de crescimento, um pouco mais arriscadas e que são ali as promessinhas, que todo mundo acredita que elas vão engrenar e tal quando a economia está crescendo? Eu acredito que atualmente não é mais o momento para essas empresas. Vamos buscar empresas mais sólidas, mais consolidadas e que já estão no mercado por muito mais tempo. E sabe de uma coisa? O povo normalmente procura nesses momentos aquelas empresas que mais caíram. Aquelas empresas que já caíram 60%, 70%, até 80% nessa crise. Mas o que você precisa entender é que essas empresas só caíram tanto assim justamente porque elas são as mais afetadas, elas são as mais arriscadas, elas são aquelas que possuem a maior chance de literalmente quebrar. Então, na minha opinião, a gente deve fugir mesmo de todas essas empresas. Dica número 2, busque por setores perenes. O que são setores perenes? São setores que tendem a sobreviver por muito mais tempo, aqueles setores que você poderia apostar que daqui 20, 30 anos eles vão continuar existindo. Existem setores mais perenes e setores menos perenes. Quais são os setores mais perenes aí da Bolsa de Valores brasileira? Por exemplo, o setor financeiro, o setor
de alimentos, o setor de saúde, aqueles setores ali de necessidades básicas, né? Elétrico, saneamento. Quando você investe nesse tipo de setor, você percebe que, independente do que aconteça com a economia, esses setores vão continuar existindo, esses serviços vão continuar sendo utilizados. Então é claro que esses setores são sim afetados, todos os setores são afetados, bem ou mal, porém você não vai deixar de consumir energia elétrica, você não vai deixar de utilizar o saneamento, você não vai deixar de gastar dinheiro com saúde, com alimentos. Então talvez aí as receitas, os lucros podem sofrer sim uma volatilidade, estão sofrendo, a gente já está vendo isso, porém é bem menos do que outros setores muito mais arriscados, como por exemplo aí setores de turismo, de aviação, de eventos, varejo. Esses setores são encrenca nesse momento, tá? E adivinha só o que o pobre mortal mais quer caçar? Justamente as encrencas, né? A galera quer saber de CVC, quer saber das empresas aéreas, quer saber aí do varejo. São os setores mais complicados, cara. Vai por mim, foge desses setores nesse momento. Procure aí setores mais sólidos. Não é que eles vão performar melhor, não. Não tem como a gente prever isso, mas o seu risco vai estar muito mais reduzido se você estiver aí focando em setores mais perenes. Dica número 3, busque empresas que possuem margem de lucro mais altas, relativamente mais altas. Isso normalmente dá uma gordurinha a mais para a empresa queimar em momentos onde a economia vai mal. Ela pode ali reduzir as suas margens, reduzir os seus preços, facilitar ali para a população, brigar melhor com os concorrentes. Isso dá uma vantagem competitiva muito grande para essas empresas que possuem margens elevadas. Essas empresas conseguem fazer isso sem necessariamente deixarem de ser lucrativas. Ao contrário, aquelas empresas com margens pequenas, qualquer mínima redução nas vendas, né, nas receitas, qualquer mínima redução ali nos seus preços, elas acabam ficando no prejuízo. Elas não conseguem funcionar, não conseguem nem mesmo bancar os seus custos de produção. Então esse é um grande problema em momentos onde a economia vai mal. É claro que nesses momentos de redução de preços, as companhias normalmente tendem a ter uma melhora operacional também, mas ainda assim eu prefiro escolher aquelas empresas com margem líquida maior. Eu busco pessoalmente uma margem líquida de pelo menos 10%, apesar de que, claro que isso varia de setor para setor. Dica número 4, fuja das dívidas, fuja das empresas altamente endividadas. O próprio Peter Lynch lembra pra gente, né, fala bastante que uma empresa que não possui dívidas, ela nunca vai quebrar. Em algum momento, ela precisa começar a se endividar excessivamente até chegar ao ponto de literalmente falir. Então, quando a gente foge dessas empresas que têm muitas dívidas, a gente acaba também se protegendo um pouco mais. A gente tem uma margem maior de segurança. E digo mais, principalmente preste atenção nas dívidas de curto prazo, né? O passivo circulante, aquelas dívidas ali que vão vencer em menos de 12 meses. Por que isso? Porque esse é o momento, na verdade, onde as receitas vão ser mais afetadas das companhias. Provavelmente o poder de caixa, né, o poder de pagar essas dívidas vai se reduzir nesse curto prazo. Já as dívidas de longo prazo, é claro que elas também são um problema, mas aí eu acredito que os credores vão estar cada vez mais propensos a renegociarem essas dívidas, porque sabem da situação de todo mundo não tá fácil para ninguém. Então, quanto mais de longo prazo forem as dívidas, melhor nesse caso. Na bolsa é normal que as empresas se endividem, né? Então, como saber se uma dívida está alta ou está baixa? A gente olha, por exemplo, né, tem vários indicadores, mas por exemplo, a dívida líquida sobre o EBITDA. Eu não gosto de empresas com dívida líquida sobre o EBITDA maior do que 2. Mais uma vez, é claro que varia de setor para setor, mas no geral eu costumo considerar isso. E dica número 5, eu acho que essa dica casa muito com a dica anterior também, que é você buscar empresas que possuem bastante dinheiro em caixa, no mínimo suficiente para bancarem mesmo essas dívidas de curto prazo. Existem empresas que naturalmente, historicamente, gostam de manter bastante dinheiro em caixa, às vezes suficiente para pagar todas as dívidas. Então, quando a gente olha lá que o caixa da companhia é maior do que todas as dívidas dela, isso é muito bom. Quando a gente olha ali aquela companhia que historicamente sempre manteve caixa, né, tem 10, 20 anos, ela sempre teve um caixa muito mais alto do que as dívidas,
isso eu olho com muito bons olhos também, principalmente em momentos de crise como esse. E outra coisa, não se esqueça de olhar o histórico. Então veja como esse caixa se comportou aí nos anos de crise, né, de últimas crises que tivemos. A gente nunca consegue prever o futuro, a gente sabe que cada crise tem as suas peculiaridades, porém, a melhor forma que a gente tem de tentar entender como as empresas podem se comportar é olhando o histórico daquela companhia. É por isso, inclusive, que dificulta muito quando a gente vai investir numa empresa que acabou de fazer o seu IPO, acabou de entrar na bolsa de valores, porque a gente não tem um histórico muito consolidado dessa empresa, então a gente não consegue ver como ela se comportou em outros momentos como esse. Nada disso que eu falei aqui com vocês é uma recomendação e não existe regra. Eu gravei esse vídeo aqui porque eu tô vendo a galera muito eufórica, com medo de perder alguma coisa e pode acabar correndo riscos excessivos. Uma coisa eu tenho certeza, se você seguir esses 5 passos, você vai ficar livre de cair em muita furada. Lembra de dizer aqui embaixo quais ações você tem comprado e qualquer dúvida que tiver ficado pode comentar que eu respondo todo mundo. Lembra também de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!